Então tá, bem-vindos pessoal a mais uma aula de aprendizado de máquina. Nessa aula a gente vai começar a falar sobre redes neurais e sobre o algoritmo que a gente utiliza para treinar essas redes, que se chama algoritmo de backpropagation. Então, as redes neurais, como eu tinha comentado num encontro anterior, elas são construídas em cima dessa ideia que a gente veio discutindo nos últimos encontros, de algoritmos de gradiente descendente e, em particular, desse método de regressão logística. A gente vai ver que as redes neurais nada mais são do que uma combinação de vários modelos desses de regressão logística, concatenados numa cadeia, digamos, numa sequência, e isso permite com que se faça predições bem mais sofisticadas e mais poderosas. Então, só para fazer uma revisão bem rápida, o que eu tinha visto na aula anterior era esse algoritmo de regressão logística, que embora tenha regressão no nome, na verdade é para um problema de classificação. O exemplo que a gente discutiu era a aplicação desse algoritmo para prever se uma pessoa seria um bom pagador ou um mau pagador. Então, era classe positiva ou negativa, com base, se eu não me engano, era em dois atributos apenas, era o salário da pessoa e a idade da pessoa. Então, o que a gente tinha na regressão logística era uma hipótese desse tipo aqui. Então, é uma função f, que como é que ela calcula a sua saída? A saída que essa função f vai devolver, ela é calculada com base nesse exemplo, com base nos dois atributos da pessoa, do cliente. Tá? Que o x1, por exemplo, é a idade, e x2 é o salário. O que é o valor que ela calcula? Esse valor, a gente mencionou na aula anterior, é a probabilidade da pessoa ser um bom pagador. Então, a gente tem que garantir que, como é uma probabilidade, a saída dessa função vai ser um número entre 0 e 1. E a maneira como a gente garante isso é primeiro calculando uma hipótese que parece bastante com aquela da regressão linear, ou seja, é um peso θ0 mais um peso θ1 vezes a idade, mais um peso θ2 vezes a altura. Mas como esse valor por si só poderia ser qualquer coisa, poderia ser menos 10, mais 1 milhão, a gente tem que transformar ele de forma a garantir que ele vai estar entre 0 e 1. E a maneira de transformar ele é passando ele por essa função que a gente chama função g, ou função sigmoide, e a definição da função sigmoide é essa aqui na direita. Tá? Eu vou pegar essa quantidade aqui, que eu posso chamar de z, por exemplo, e aí a função sigmoide, g de z, seria 1 sobre 1 mais exponencial de menos e. Esse valor aqui, esse resultado dessa fração, é um número entre 0 e 1. Então, ele pode ser interpretado como uma probabilidade. Então, essa aqui é a hipótese que a regressão logística estava fazendo. E nas redes neurais, a gente vai ter uma hipótese parecida. Eu vou explicar como é que essas redes funcionam, mas lá no final da rede, o que vai sair vão ser predições de probabilidades da instância de entrada da rede pertencer, por exemplo, à classe carro, se aquilo é a foto de um carro. Aí uma outra saída vai dizer a probabilidade daquela entrada, que pode ser uma foto, então não ser um carro, e sim ser um navio, ou ser uma pessoa, ou ser um gato, e assim por diante. Tá? Então, as redes que a gente vai estudar aqui, elas prevêem probabilidades, portanto, podem ser usadas para problemas de classificação. Bom, essa aqui é a hipótese. Como é que a gente aprende a ajustar esses pesos θ0, θ1 e θ2 para que essa função faça predições boas, ou seja, que ela preveja uma probabilidade alta, por exemplo, da pessoa, do cliente ser bom pagador, quando ele realmente é bom pagador, e preveja uma probabilidade baixa de ele ser bom pagador, quando ele realmente não é um bom pagador. Como é que a gente faz isso? É o mesmo processo que a gente utilizou na regressão linear. A gente vai precisar definir uma função de custo que mede a qualidade de um possível conjunto de valores desses pesos. Então, tu me dá um possível valor de θ0, θ1 e θ2 e a gente quer quantificar o quão bom ele é em fazer predições. Ou seja, a gente vai pegar o nosso conjunto de treinamento, setar θ0, θ1 e θ2 e usar ele para construir essa função de predição, que é a nossa hipótese f, e aí a gente vai testar os nossos N exemplos de treinamento do nosso conjunto de dados e ver essas predições que esse modelo com esses pesos está fazendo, elas batem com os rótulos correto Y de cada cliente. Então, lembrando aqui que aqui Y é igual a 1 se a pessoa é realmente boa pagadora, de acordo com o nosso conjunto de dados, e Y é 0 se a pessoa não é boa pagadora. Então, como é que a gente avalia um conjunto de pesos? É semelhante, de certa forma, com o que a gente fazia na regressão linear. Né? Se vocês lembram, lá na regressão linear, a gente estava querendo prever não uma classe, mas um número, que era a nota da pessoa com base em quanto LSD tu deu. Como é que a gente media a qualidade de um modelo de predição? A gente via as notas preditas menos as notas corretas, via essa diferença e elevava ao quadrado. E fazia isso para todos os alunos que a gente tinha no nosso conjunto de dados, fazia média. Aqui vai ser parecido. A gente vai pegar para cada cliente e ver
por exemplo, os clientes que são bons pagadores, a diferença entre a probabilidade predita de ele ser bom pagador e 1, porque 1 é a probabilidade correta que eu deveria estar dando, se a pessoa realmente é boa pagadora. E para os clientes que são maus pagadores, eu vou comparar a probabilidade predita com 0, porque ele deveria, idealmente, dizer que a probabilidade é 0, né? E quanto maior for essa diferença na probabilidade predita com a probabilidade esperada, a probabilidade correta para aquela pessoa, dependendo se ela é boa ou má pagadora, maior vai ser esse erro J aqui. Então, isso é o que a gente viu na aula passada, tá? A gente tem uma função de custo que, para um modelo que é um modelo probabilístico desses, é um modelo que devolve probabilidades e que mede sobre as minhas N instâncias do meu conjunto de treinamento quão boas são as predições feitas por esse modelo aqui. Então, quanto mais erro esse modelo com esses pesos específicos cometer na predição de quem é bom pagador e quem é mau pagador, quanto mais erro ele tiver, maior vai ser o valor dessa quantidade. É por isso que ele chama isso aqui uma função de erro. Quanto maior o erro nas predições que ela faz, quando a gente avalia aqueles pesos nos dados que a gente tem acesso de treinamento, maior vai ser esse número. Então, o nosso objetivo vai ser minimizar essa função. A gente vai querer achar os valores de θ0, θ1 e θ2 que fazem com que esse erro J seja o menor possível, idealmente 0. Tá? Nem sempre vai ser possível fazer ele chegar exatamente a 0, mas a gente vai tentar minimizar. E a maneira de minimizar vai ser usando aquela ideia bem geral que a gente discutiu nos últimos 2 encontros de fazer gradiente descendente. Então, a gente vai calcular a derivada ou o gradiente dessa função de erro aqui em relação à sua primeira entrada, a derivada dela, o gradiente, né, são sinônimos em relação à sua segunda entrada, que é θ1, e em relação à sua terceira entrada, θ2. Tendo esse gradiente, o que esse gradiente me diz? A gente viu, né, a interpretação geométrica lá do gradiente. Se esse gradiente é positivo, quer dizer que a função j está aumentando. Tá? Se eu calcular esse gradiente, vai ser um número real. Se esse gradiente for um número positivo, quer dizer que a derivada é positiva, né? Quer dizer que a minha função j está aumentando. Ou seja, se eu aumentar um pouquinho o θ0, o meu j aumenta, o meu erro aumenta. Mas eu quero aumentar o erro? Não, eu quero diminuir o erro. Então, quando a derivada é positiva, eu tenho que diminuir um pouco o θ0 para diminuir o erro. E é isso que essa fórmula de atualização aqui implementa, essa intuição. Quando essa derivada aqui é positiva, isso faz com que o meu novo valor de θ0 seja o θ0 anterior, atual, menos um valorzinho pequeno. Então, eu vou diminuir um pouco o meu θ0. E de maneira semelhante, se a minha derivada é negativa, o que significa a derivada ser negativa? Quer dizer que naquele ponto a minha função de erro está diminuindo. E eu quero que ela diminua. Então, eu ando um pouquinho para a direita para ela diminuir, significa que eu quero fazer com que o meu θ0, né, vá um pouquinho mais para a direita, ele aumente. Ou seja, quando a minha derivada é negativa, essa equação também implementa a minha intuição, que é quando esse termo aqui é negativo, negativo vezes negativo fica positivo, e eu acabo aumentando o θ0, que é exatamente o que eu quero. Então, para o gradiente descendente aplicado para regressão logística, a gente tinha essa ideia de definir uma hipótese, que era dada por esse cálculo aqui, definir uma função de custo, que iria medir o quão bom um conjunto de pesos candidato, né, θ0, θ1, θ2 é, e aí a gente parte de valores aleatórios para esses pesos, e aí a gente vai iterativamente melhorando eles. Como é que a gente melhora o valor dos pesos, atualiza eles? De acordo com essas fórmulas aqui, que requerem que a gente calcule a derivada dessa nossa função de custo em relação a cada um dos pesos. Tá? Então, essa é a ideia geral. E por que eu estou gastando tempo, assim, 8 minutos já, revisando essa ideia? Porque o que a gente vai ver na aula de hoje é exatamente essa mesma ideia, só aplicada para um outro tipo de hipótese, onde o cálculo da probabilidade de ser bom pagador ou não ser bom pagador não vai ser dado por uma formulazinha simples dessa, e sim vai ser dado pela rede neural, que é tipo um grafo que calcula uma saída lá no final, tá? De acordo com um cálculo mais complexo. Mas todo o resto das ideias da função de custo, de calcular os gradientes, de usar os gradientes nessas fórmulas de atualização, é exatamente a mesma. Por isso que eu estou revisando isso. Bom, para o caso de regressão logística, a gente viu que as regras de atualização elas ficam nesse formato aqui, que, caso vocês se lembrem, é bem parecido com o formato das regras de atualização da regressão linear. É basicamente o novo peso θ, vai ser o peso atual, menos uma taxa de aprendizado. Aí aqui tem um termo, que é basicamente um somatório sobre os meus exemplos de treinamento, da probabilidade predita, menos a probabilidade correta para aquele cliente, vezes, tá? E aí esse primeiro termo do somatório é o mesmo para na atualização de todos os pesos. O que muda é o termozinho no final. E qual que é o padrão aqui?
Se eu estou calculando a atualização do θ zero, eu tenho que ver lá na minha hipótese o que multiplica o θ zero. É um 1, né? Tem um multiplicando implicitamente, então vai ter 1 aqui. Quando eu estou definindo a regra de atualização do θ1, o que multiplica o meu θ1 lá na minha hipótese? É o x1, que é a idade daquele cliente. Então, eu vou multiplicar aqui pela idade desse cliente I aqui do somatório. E no θ2, o que multiplica o θ2 lá? É o salário, né? O x2. Então, aqui eu vou pegar, botar o salário, multiplicar o salário do cliente 2. Então, esse aqui era uma revisão de regressão logística, que, de novo, eu gastei esse tempo todo porque é importante, porque as redes neurais são basicamente combinações desses modelos logísticos. Então, é importante entender isso aqui. Tá? Então, a gente tinha o algoritmo completo descrito nesse slide, a gente implementou ele e viu funcionando. Bom, vamos passar para redes neurais, então. O que são essas redes neurais? As redes neurais, embora elas estejam em moda agora, elas são um dos modelos mais antigos na IA. Tá? Começou desde lá da década de 50, já existia alguns tipos de redes neurais. E por que elas surgiram bem no início? Porque bem no início da IA e até hoje, as pessoas tentam ter uma inspiração biológica para criar essas inteligências artificiais. Ou seja, a gente sabe que nós, humanos e outros animais, somos inteligentes. Como é que a gente pode tentar replicar essa inteligência? Vamos estudar como que funciona a inteligência num ser humano e vamos tentar modelar isso num computador. Então, uma rede neural, ela foi historicamente uma tentativa de criar um modelo super simples de como o cérebro funciona. O cérebro sabe que é composto de vários neurônios que são interconectados. A informação é propagada, né, através de sinais elétricos, sinais químicos nesses neurônios, vai se propagando no cérebro. E uma rede neural, ela é uma tentativa muito simples de simular isso. A gente vai ter vários neurônios, que são modelos bem simplificados, de longe não são parecidos com modelos dos neurônios como tem no cérebro, tá? Mas a gente vai ter essa ideia de que a informação flui de um neurônio para o outro. Então, a informação calculada por um neurônio que sai dentro desse neurônio entra em outro neurônio que por si só vai calcular a sua saída e essa informação é propagada até produzir um valor lá do outro lado, tá? Então, do ponto de vista computacional, essas redes neurais, elas na verdade são só maneiras de a gente representar uma função super complicada através de várias pecinhas mais simples que calculam esses cálculos aritméticos simples. A gente vai ver como é que funciona, tá? Esses elementos que vão compor essa rede vão ser chamados de neurônios artificiais. E essas redes elas podem ser treinadas através de exemplos que vocês dão num conjunto de dados de treinamento. Então, ela funciona para problemas de aprendizado supervisionado. Então, aqui, como eu falei, esses neurônios, eles vão ser elementos aritméticos simples, são essas pecinhas aqui, que a gente vai combinar num grafo e que cada pecinha dessas recebe um conjunto de números como informação de entrada. Por exemplo, esse neurônio está recebendo 3 números de entrada. Ele vai, de acordo com uma regra que a gente vai ver, ele vai pegar essas informações de entrada e calcular a sua saída. E essa saída desse neurônio é dada como entrada, nesse exemplo, para esse neurônio verde e para esse outro neurônio verde. Então, vocês podem ver que cada neurônio, ele recebe um conjunto de números de entrada, faz um cálculozinho, calcula o número de saída e esse número de saída é enviado para os neurônios seguintes. Tá? A rede neural, por si só, nada mais é do que um monte desses neurônios, desses elementos conectados de acordo com alguma forma. E a forma mais comum que a gente vai estudar, e que é de fato a mais comum de ser implementada, é o que se chama uma rede feed-forward. Feed-forward significa que os dados são propagados apenas para frente. Então, aqui eu tenho valores de entrada da minha rede, esses valores são passados para uma primeira camada de neurônios, que é uma pilha aqui de neurônios, tá? Que está aqui nessa camada intermediária. Esses neurônios, com base nos seus valores de entrada, vão calcular suas saídas, passam as suas saídas para os neurônios da camada seguinte e assim por diante até a gente chegar na última camada da rede. E aí os números que a rede produz lá no final é que a gente vai interpretar como a predição que a rede está fazendo. Pode ser, como eu falei, se aqui eu estiver dando dados sobre um cliente, tá? A idade do cliente, salário do cliente e a altura do cliente, eu posso querer interpretar esse número que sai desse neurônio como a probabilidade do cliente com esses atributos ser um bom pagador. E aqui eu posso querer interpretar a probabilidade desse cliente me dar um calote, por exemplo. Então, é isso que a rede neural vai fazer. Tá? Bom, as redes neurais, elas são atualmente um dos métodos mais utilizados em aprendizado de máquina. Elas são usadas em uma diversidade extremamente grande de aplicações e, tipicamente, tem a ver com reconhecimento de padrões. Então, por exemplo, se usa isso, as redes neurais, para fazer processamento de imagem do tipo, eu dou uma foto e eu quero saber os padrões ali de quem está aparecendo na foto para identificar
quem são as pessoas que estão naquela fotografia. O Facebook usa isso, né? Quando vocês fazem o upload de uma foto, ele automaticamente diz, nessa foto tem o Bruno, o João, o Carlos, e faz o tagging, né, das pessoas. E isso aqui é uma rede neural que aprende a reconhecer rosto de pessoas dentro da foto. Redes neurais podem ser usadas também para fazer reconhecimento de voz. Para quem tem um iPhone que usa Siri ou tem um telefone que rode Android, que seja um Android, né, tipo Android, tem o assistente do Google que também faz reconhecimento de voz. Pode dar alguns comandos e fazer perguntas e ele entende o que tu está perguntando e te responde. Pode fazer para categorizar, pode usar para redes neurais para fazer análise de textos, ver, por exemplo, que tipo de assunto está sendo tratado naquele texto, se é um texto sobre tecnologia, ou sobre política, ou sobre economia. Aí sites de jornal usam isso, tá? A gente vai ver isso mais adiante. Por exemplo, se vocês entram no sistema de notícias do Google, não sei quem já usou ele, mas é news.google.com. Ele basicamente pega notícias de vários sites, tá? Zero Hora, Correio do Povo, CNN, BBC, um monte desses, e agrupa, pega essa, por exemplo, assim, teve lá a reportagem sobre o assunto X, que saiu num monte de jornais. Ele monta um texto, que é tipo um texto resumindo que todas essas notícias de várias fontes estão comentando. E uma das coisas que ele faz é categorizar os textos de acordo com o assunto, as matérias, né, de acordo com o assunto. Então, ele consegue prever, por exemplo, ele lê, entre aspas, o texto de uma matéria e diz, opa, essa matéria aqui é sobre política internacional. E aí ele põe isso lá dentro do menuzinho de política internacional. Como que ele faz isso? Porque se tu entrar num site de um jornal qualquer, nem sempre as notícias, tem os links para as notícias, né? Mas nem sempre o jornal diz, essa política é sobre. Aí põe umas palavras-chave, né? Política internacional, Trump, economia, imigração. Não se costuma colocar essas palavras-chave, mas dá para usar redes neurais para aprender ou estimar quais são os temas dos textos, tá? Se usa para um monte de coisas, mas dentro do contexto que a gente vai ver aqui, é para problemas de classificação, mas de forma mais geral. Por exemplo, o problema de reconhecimento de imagens é o problema de classificação, né? Eu dou como entrada para minha rede neural uma foto e eu quero que diga qual é a probabilidade do Bruno estar aqui, sim ou não, né? Do rosto do Bruno aparecer. Qual a probabilidade do rosto do Carlos aparecer aqui, sim ou não. Então, são aplicações desse tipo que a gente vai analisar. E só para dar um exemplo de uma rede neural rodando aqui na prática, existem esses carros da Tesla, né, que são carros autônomos, semi-autônomos, que eles dirigem, tem uma câmera montada em cima, tem um monte de sensores, radar, sonar não, tem laser, né, para medir distância de outras coisas. E o que vai acontecer aqui é uma rede neural que está, então, pegando imagens do vídeo que o carro, da câmera de vídeo que o carro tem embutido nele, e está processando para prever como número de saída a probabilidade de ter um acidente iminente, aqui, um acidente prestes a acontecer. Então, a rede vai recebendo os vídeos, né, frames desse vídeo que está sendo capturado, e está produzindo lá como saída um número que é a probabilidade de que vai acontecer um acidente em breve. E aí, aqui o exemplo que está dando é que tem esse carro da Tesla está andando aqui nessa pista da esquerda, e aqui vem uma pessoa ali para fazer um retorno, e, enfim, só se atira na frente do carro. Tá sem som o vídeo aqui, mas o que acontece é que quando essa rede neural entende que, com base nas entradas dos frames aqui, vai acontecer um acidente em breve, ela automaticamente já freia o carro. Então, aqui a resposta de frear não foi dada pelo motorista. Foi a própria rede neural que já freou automaticamente. Ela está sem som, mas ela toca um alarme, tá, sonoro, para avisar o motorista que está só lá sentado que tem alguma coisa acontecendo. Mas então vocês podem ver que essa rede ela consegue fazer uma categorização, por exemplo, aqui no caso de perigo, de forma extremamente rápida e precisa. Se fosse eu dirigindo esse carro, por exemplo, eu não teria esse tipo de reflexo tão rápido para me dar conta disso aqui. E além disso, ela roda em tempo real, ou seja, ela consegue realmente capturar essas imagens de vídeo em tempo real, que são dados uma quantidade bastante grande de dados, e produzir as saídas dela em tempo real.